One Piece é geralmente marcado com uma grande quantidade de arcos e um tempo bem grande de lançamento. Pior que é uma história que já vem desde 1999 sendo lançada, então bem provavelmente One Piece sim, tem vários arcos bons, alguns ruins e alguns talvez nem tanto. E um arco que acaba acontecendo bastante de não ser muito comentado é Skypiea. Desde que eu comecei a ler One Piece, o arco de Skypiea sempre foi um arco que as pessoas falavam muito pouco pra mim, e não só isso, as pessoas geralmente falavam mal de Skypiea. E eu vou dizer que é bem comum na internet você encontrar pessoas até hoje que falam mal desse arco. Apesar que isso vem mudando bastante depois das revelações do mangá de One Piece, com o surgimento do Gear 5 do Luffy e também com certos foreshadows de informação que foram tragas novamente. Pela pouca informação que eu recebia na época e também pelo fato de que eu não sabia muito o que acontecia em Skypiea, e foi um arco que eu nunca esperei muito, diferente de Alabasta, que era sempre muito bem falado e quando eu fui assistir eu esperava muita coisa. Depois que eu li o arco de Skypiea, eu comecei a preferir muito mais Skypiea do que Alabasta, que geralmente a galera vivia babando o ovo. Alabasta pra mim é um arco muito bom, acho que quase todos os arcos de One Piece têm uma extrema qualidade. Oda é gênio demais, não tem jeito, o cara é simplesmente incrível, o cara fez vários arcos e simplesmente todos eles geralmente com uma qualidade muito alta. Mas vamos falar sobre o arco em si. Sinceramente, o início e a apresentação do arco de Skypiea é o melhor de todos até agora. Não existe nenhum outro, acho que consiga competir com ele, porque a história do começo simplesmente se liga com a do final. É algo. Eu vou explicar isso mais à frente e vocês vão entender o que eu quero dizer. Eu não vou ficar explicando cada detalhe do arco, mas eu vou recitar algumas partes bem interessantes dele. Senão esse vídeo aqui vai ter 40 minutos de duração e eu vou falar tipo só coisa do arco. Se eu for falar mais coisa e comentar, provavelmente vai ficar com 1 hora de vídeo. Os Mugiwaras eles simplesmente não chegam só em uma ilha. Na verdade tem todo um mistério, barcos que caem do céu, long pouso que aponta para cima e etc. Ocorre todo um desenvolvimento de uma trama e de um mistério sobre uma coisa que ainda nem sequer aconteceu e que provavelmente vai acontecer. E com a chegada deles em Jaya e eles conhecendo o Noblank Cricket, a história contada dele sobre seu antepassado Noblank Norland, o mistério acaba ficando bem mais forte e bem mais interessante. Pô, o cara fala sobre uma cidade de ouro que ele encontrou há 400 anos atrás e no dia que ele resolveu voltar pro local, a cidade não estava mais lá. O que deixa a história ainda mais interessante. Pô, é uma ilha que foi pro céu. Não é uma ilha que já estava no céu, é uma ilha que foi pro céu. É diferente. Como descrevida no conto, é uma cidade de ouro, bem baseada naquele estilo azteca. Você já vai imaginando e tirando por base que o estilo desse arco vai ser latino-americano. Oda já afirmou que cada personagem tem uma nacionalidade e com seus arcos não são diferentes, todos eles são baseados e identificados com uma nacionalidade, com um continente, com uma tradição. Então sim, dá pra dizer que o arco de Skypiea é o arco Brazuca. Mas voltando a falar da apresentação do arco, que é ali o momento que eles estão em Jaya, construiu tudo isso que eu falei. E também tem aquela coisa, né, que sempre todo mundo fala, que é a apresentação do Barba Negra, que talvez ali ela é muito interessante, ela é muito eficiente com tudo. Tem a apresentação do Bellamy, que é bem interessante, e também que tem aquela luta que é muito boa, né? O Luffy dando um socão na cara do Bellamy e derrotando ele com um golpe. É fantástico. Tem aquela coisa deles ter que pegar o pássaro, que sempre indica pro sul, para mostrar onde que vai a correnteza para levar para Skypiea. E é aí que tem um ponto muito interessante. De todo esse desenvolvimento do começo do arco, a imagem que a gente tinha sobre Skypiea era uma imagem latino-americana. Porém, quando eles chegam na ilha, ela é totalmente ao contrário daquilo que a gente tinha na mente. O mar é feito de nuvem, as coisas são tudo muito bonitas, perfeitos, os personagens têm asinhas, anteninhas, tudo muito bonitinho, uma tecnologia bem diferente, inclusive, que quebra bastante aquela expectativa que a gente tinha. Pelo menos a minha expectativa foi quebrada na hora que isso aconteceu. Depois da apresentação dos Shandorianos, essa aparência ela fica muito incrível, porque ela gera uma dualidade entre um povo com o outro. E isso é fantástico. Que acaba com poucas descrições, você já traz toda uma narrativa e uma construção muito boa para a história sem precisar tacando texto que nem doido. Inclusive, Skypiea é o arco que mais faz isso. Ele simplesmente não fica atacando o texto, ele traz uma imagem, um som, alguma coisa bem pequena que é uma informação muito importante na história depois. Horas, 20 anos depois, as informações estão aí e é daquele arco. Olha que interessante. Eu acho que as lutas desse arco elas são boas, mas elas não são as melhores do anime, né? Dressrosa, Alabasta, tem a CP9, ou a Guerra dos Melhores, tem lutas extremamente boas.
Entretanto, o Skypiea tem um Enel, que é um vilão fantástico. E sim, eu acho que toda a fórmula de One Piece é baseada no Enel e no Crocodile. Eu acho que esses dois personagens são a fórmula do One Piece. Eu não vou falar do Crocodile porque não é o vídeo, mas eu vou falar do Enel. O Enel é um vilão arrogante, super poderoso no começo, imbatível, com um poder meio que desconhecido, controla uma ilha inteira na base da força e do medo. Isso não lembra ninguém? Ah, se não lembra, eu vou lembrar. Lembra do Flamingo, Kaido. E atualmente no mangá lembra os Goroseis, né? Em uma escala bem maior de poder, mas lembra, sempre vai lembrar ele. Mas eu quero falar em específico do Doflamingo, que ele é extremamente parecido com o Enel. Eu não tô falando em características, eu tô falando em roteiro. O Enel iria destruir a ilha se os Mugiwaras não intervissem, e o Doflamingo fez basicamente a mesma coisa. Dressrosa e Skypiea são extremamente parecidos, principalmente em roteiro mesmo. Características mudam aqui e ali, um povo que é oprimido, uma guerra meio que escondida, civil, um personagem que manipula e destrói tudo. Tem semelhanças, é incrível. Tem pra mim que no mundo de One Piece o Enel é o vilão com maior potencial da história. E se ele voltar, ele com certeza vai revelar muita coisa que a gente não sabe. Ele vai revelar o passado, o século perdido, a história do Joy Boy e etc. E eu acho que é mais fácil um personagem como ele revelar a história do que os próprios Gorosei, sabe? O governo não vai chegar e vai falar de bandeja todas as informações que eles precisam. Quem vai falar provavelmente vai ser um outro vilão ou outro personagem que não tem nada a ver com isso. E provavelmente vai ser um cara como ele. Ou talvez o Barba Negra, vai saber quem é. E o que evidencia isso pra mim, que ele vai ser importante, é que no final do arco ele cumpre aquilo que ele queria. Ele vai pra lua. Pensa comigo, você é um cara que tá assistindo One Piece ali por volta de 2005, 2004, 2007, por aí nessas datas. Um anime sobre um pirata que chega e do nada tem um vilão que quer ir pra lua. Agora com a informação dos Lunarianos, do Dr. Vegapunk descobrir tecnologias perdidas, o Gear 5 que tem alguma coisa a ver com isso. Então se for puxar a capivara mesmo de todas essas informações, a gente vai começar a criar bastante linhas de raciocínio. Que sim, o Enel provavelmente ele vai ter algo a ver com isso. Como eu já havia bem dito, o cara foi pra lua há 20 anos atrás na história. Então eu ainda acho que ele vai ter bastante importância pra tudo ainda. Eu acho o design do Enel simplesmente fantástico, ele é bastante marcado na história. A silhueta dele já mostra que é o Enel, ele não precisa ficar comparando. Apesar que no One Piece, né, todos os personagens são bastante diferentes um do outro. Mas a aparência dele remete bastante ao poder dele, e ele trata o poder dele como algo divino, né? Inclusive a forma que ele usa o poder dele é bem parecido com a do governo mundial, né, com as suas armas. E o que fecha tudo isso com chave de ouro é a luta, né? É um cara meio que idiota, feito de borracha, que só quer sair na porrada com as pessoas, e um cara que se acha Deus, né? E essa luta, que por mais que ela seja engraçado, ela traz aquela dualidade que eu tinha citado lá atrás, aqui. Esse dualismo ele acontece de uma forma diferente, mas ainda assim ele remete muito à história de One Piece, né? E no momento que o Luffy ele bate o sino, ele completa o arco com um ciclo, né? Cricket, no começo do arco, conta uma história sobre um antepassado que era mentiroso, mas que ele ainda assim acreditava. E no final essa história ela é dada como verdadeira. Por isso que eu digo que esse arco ele tem a melhor apresentação e talvez um melhor encerramento. E que não só é um encerramento pro arco, traz informações que serão muito boas pro resto da história. E o que deixa isso ainda mais incrível é que era um arco que as pessoas criticavam, falavam que era melhor pular do que assistir isso. Hoje tá aí, e vai ter que assistir quem não gosta. Realmente, Skypiea não é um arco que os personagens evoluem muito. O Luffy não mudou muito, a Nami não mudou muito, o Zoro e outros personagens não mudaram muito depois de Skypiea. Mas com toda certeza esse é o arco que mais mudou a história de One Piece em si. Era isso que eu queria falar, eu não queria ficar trazendo um resumo de história aqui, eu só queria falar das coisas que eu gosto mesmo. Acho que é isso, eu poderia trazer mais detalhes de algumas coisas, mas, né. Bom, valeu, falou e fui.